Oi, tudo bem com você? Nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui, até esqueci como é que fala para um celular e sem ninguém em volta. Felipe Carriço aqui para mais um vídeo, sem corte, sem edição, sem firula nenhuma, para me manifestar sobre o manifesto de UX que tá circulando aí, que tá dando o que falar entre todas as redes sociais, principalmente no LinkedIn. É um manifesto falando sobre alguns tópicos, alguns assuntos. E eu gostaria de dar a minha opinião sobre ele. Não que isso seja super relevante, não acho que a minha opinião é melhor do que a opinião de qualquer outra pessoa. Mas para aqueles que me seguem, que me escutam, que me acompanham nas redes sociais, para aqueles que foram mentorados por mim no curso da Terra, onde eu sou mentor, talvez a minha opinião seja interessante de algum modo, e por isso que eu resolvi falar um pouquinho aqui com vocês. Eu pretendo não me estender muito, inclusive. Porém, antes de começar, só tentar justificar aqui o motivo da minha ausência, né, nesses últimos meses, talvez. Bom, eu mudei de casa, eu mudei de emprego, eu mudei algumas coisas na minha vida e com isso eu acabei perdendo o timing, perdendo a mão de como criar conteúdo, e por isso que eu fiquei quietinho por um tempão aí, meio que as ideias sumiram, mas agora já que surgiu o manifesto, eu vou usar para tentar retomar esse meu hábito de gravar uns vídeos aqui para você. Então, se você estava sentindo falta, né, de ouvir esse cara amassado aqui falando sobre assuntos aleatórios, UX e afins, deixa um comentário aí, e que vai ser muito bacana para eu saber se você está curtindo, se você estava esperando, ou se eu sou só mais um na sua timeline. Seria bacana de ouvir. Em todo caso, agora direto ao assunto, vamos lá. O manifesto de UX. Eu não vi nada demais. Essa é a minha grande conclusão sobre o manifesto. Aliás, eu acho que o manifesto ele tem cara de shade, ele tem cara de indireta. Ele não, ele não aborda tópicos que realmente são revolucionários, não aborda questões que são realmente dores do profissional de UX nesse mercado. Ele está abordando o assunto de que algumas pessoas usam o termo UX com uma proposta marqueteira e para ganhar dinheiro, para ganhar views, para ganhar seguidores. E não são pessoas que estão realmente fomentando a profissão, mas estão fomentando os ganhos com a profissão. E essa indireta para mim foi direcionada, não foi uma indireta, para uma pessoa muito específica, que eu não preciso citar o nome aqui, mas acredito que boa parte das pessoas que acompanham as redes sociais, que acompanham os influenciadores de UX, vão saber quem é, porque a pessoa inclusive publicou fez um post logo na sequência do que o manifesto começou a ganhar volume, justamente falando sobre que a profissão de UX, não, os cursos de UX não prometem emprego nem salários. Então acho que com essa informação vocês vão saber do quem eu tô falando. Mas na boa, essa pessoa tá fazendo a fórmula de lançamento do Érico Rocha aqui no Brasil, que nem é do Érico Rocha, é de outro cara, que é para vender curso. E ele tá fazendo e ganhando dinheiro com isso. E na boa, tudo bem que a proposta dele é errada. Ele está vendendo uma coisa que não é uma verdade absoluta. Mas é uma verdade agora, sim. Os profissionais de UX estão ganhando mais no mercado. O mercado está muito aquecido. O próprio manifesto fala sobre isso. E o momento de entrar é meio que agora, se você quer ganhar dinheiro. Né? Porque vai acontecer, aliás, já está acontecendo, a diluição desse mercado, do termo de UX já está ficando diluído. E vai acontecer o mesmo conosco que aconteceu com a área de publicidade. Publicidade foi super glamorizada há uns anos atrás. Acho que quando eu entrei na faculdade ela já estava em decadência, assim.
porque a comunicação estava super em alta, as marcas bombando, e esse profissional de criação, o criativo, estava super na moda. E o mesmo está começando a acontecer com o X. Então, obviamente, daqui a pouco vão ter muito mais profissionais do que vagas. E, consequentemente, os salários e as posições vão ser menores. Você vai ter mais concorrência entre pessoas. Você vai ter salários menos atrativos. Isso é natural, gente. Não é como se a gente pudesse barrar, frear isso para todo mundo ficar preso na sua bolha, ganhando altos salários, que nem são tão altos assim, mas são melhores do que muitas outras profissões. Mas é um movimento que é imparável. Não existe como frear o estouro dessa bolha. Simplesmente não existe. Uma hora vai acontecer. Então, resumidamente, o manifesto é sobre isso. Ele usa uma definição do Don Norman sobre o que é ser o X, o que é trabalhar com a experiência do usuário, mas ao mesmo tempo é uma definição antiga já, e o manifesto quase que postula como se fosse a definição mais correta. E as coisas mudam, os termos mudam, os profissionais mudam, o mercado precisa de coisas diferentes. Surgem novas metodologias, novas tecnologias, e essas definições vão mudando. Hoje em dia, esse profissional de experiência do usuário, que não entender que negócio é para trazer dinheiro, que não entender a posição dele dentro do capitalismo, ele vai ficar por fora. Então, essa definição é muito... Eu não vou dizer que é utópica, mas talvez ela já esteja se tornando antiquada e a gente precisa repensar o que é o profissional de UX. O que é que a gente está fazendo dentro das companhias, né? O manifesto também fala sobre a nossa função social. Eu não acredito que a gente tenha uma função social. Eu acho que nós, como seres humanos, somos indivíduos, e a profissão de UX fala sobre indivíduos, sobre cada um é aquilo que ele é, fala sobre alteridade e fala sobre a nossa capacidade de conexão, que a gente chama de empatia. Inclusive tem um vídeo, eu vou deixar um card por aí para vocês acessarem. Mas nós somos indivíduos, nós somos autênticos e cada um tem as suas necessidades, cada um sabe onde o próprio calo aperta. Basicamente isso. Então, assim, se você é um profissional de UX preocupado com as questões sociais, seja. Se você não dá bola para isso, tá tudo bem. Mas o manifesto coloca como se você, profissional de UX que entra nessa área, você precisa ser isso. Quase um manifesto globalista sobre o que é profissional de UX e que vai contra aquilo que eu acredito. Talvez outras pessoas acreditem diferente, mas o que eu acredito é que o grande poder de um profissional está em sua autenticidade. E ele, sendo autêntico, ele vai entrar em empresas que possuem os mesmos valores que ele. Se ele tem valores X e a empresa tem valores Y, ele não vai entrar nessa empresa. Ou se ele entrar, ele logo vai sair. Então, nós não somos super-heróis. Nós não estamos... acho que ninguém tem que ter esse complexo de super-herói, de colocar como se nós fôssemos a profissão mais importante do mundo. Nós não somos. Então, não acho que esses tópicos mais globalistas, mais de tentar pasteurizar, que é até um termo que usa no manifesto, pasteurizar esse profissional, eu não acho que é o caminho. Eu acho que o caminho é cada um encontrar o seu eu, a sua autenticidade, a sua forma mais autêntica, para que as empresas te encontrem, as empresas corretas te encontrem. Não vejo nada demais nesse manifesto. Ele é assinado por algumas pessoas, e tá tudo bem também ele ser assinado por somente algumas pessoas. Tem gente reclamando que ele não foi escrito pela comunidade. Calma, gente. Tá tudo bem. Quando você faz pesquisa em profundidade, você não conversa com todo mundo, não é verdade? E o manifesto foi escrito por pessoas que tiveram a iniciativa. Se você não teve a iniciativa, assina o manifesto, se você concorda com ele. Mas agora não queira
retroativamente, querer se colocar acima do manifesto. Tá? Isso leva até outro ponto. Parem de ter super-heróis. Não existe isso de, ai, nossa, aquele influencer é incrível. A gente fica puxando o saco de influenciador e, na boa, que bobagem. Cada profissional, você pode admirar profissionais, mas eles também falham, eles também são seres humanos, eles também fazem cocô, sabe? Então, não... vamos parar de ter ídolo, gente. Se espelhem, mas acreditem em si próprios que vocês são capazes de fazer melhor. E não é porque meia dúzia de pessoas assinou um manifesto e essas pessoas são pessoas que você admira de alguma forma, que você tem que aceitar ele 100%. Tá? Então, sejam críticos sobre as coisas. Eu tenho muita gente assinando o manifesto e, na boa, se você acreditou em tudo que está ali, acho fantástico, mas eu não acho que isso vai levar em algum lugar. A gente até tem um pessoal falando sobre precisamos regularizar a profissão. Eu mesmo não concordo com isso. Eu sou de uma natureza mais anárquica. Eu não acho que a gente tem que colocar todo mundo na mesma caixinha e todo mundo trabalhar igual e todo mundo ganhar igual e todo mundo executar as coisas como todo mundo está executando. Eu não acho. Eu acho que o grande poder da nossa profissão está justamente na descentralização, que é que é uma característica mais anarquista do design e do que nós somos. Então, eu sou crítico a documentos como esse. Mas eu poderia assinar, porque ali também não tem nada demais, nada que vá mudar o mundo. Não vai mudar o mundo. Mas talvez tenha sido a fagulha para a gente começar algumas discussões importantes. E talvez seja esse o grande potencial desse manifesto. Ele ser como o espremedor que o Don Norman fala, né? Que é um espremedor que ele é um objeto de conversa. Ele não serve para fazer suco. Ele serve para iniciar conversas. Ele serve para que as pessoas falem sobre ele. Eu acho que a gente está meio por aí. Esse manifesto é esse espremedor, que eu não lembro o nome, mas parece um pouco isso para mim. Tá? É isso, eu falei demais já. São um monólogo de 12 minutos, deu falando merda. Bota nos comentários aí o que você achou. Se esse tipo de conteúdo, falando aleatoriamente, sem roteiro, sem nada, sem firula, sem corte, se isso agrada a vocês. E eu tô buscando voltar a construir uns conteúdos aqui de uma maneira mais legal para quem está começando, para quem está há algum tempo nessa profissão. Então, vamos ver onde que eu chego com isso. E se você curtiu, deixa um like. Se você não curtiu, deixa um dislike também, para eu saber a sua posição. Se você quer se manifestar sobre alguma coisa que eu falei, deixa um comentário. Mas, acima de tudo, sejam críticos. Não saia aceitando tudo que te falam aí, por aí em textão. Ainda mais um textão cheio de indiretas desse, que não dá nome aos bois, não mostra exemplos reais de coisas que aconteceram. Enfim, já me estendi, né, gente? Fico por aqui. Até um próximo vídeo. Se esse vídeo for bem. Se não for bem também, então eu volto em algum outro momento. Até mais.